soa como uma palhaçada e até como uma burrice, porque, me desculpa, é muito pouco inteligente, na minha opinião. Eu fico louco com isso. É muita burrice, é muita falta de planejamento. Era na mesma cidade. O jogo contra o Palmeiras, quarta, em São Paulo. O jogo domingo, contra o Fortaleza, em São Paulo. E o jogo quarta, em São Paulo. São jogadores fundamentais, que dão uma dinâmica muito grande à nossa equipe. Dorival Júnior resolveu brincar de estratégia, e quem acabou levando a pior foi o Corinthians. Enquanto todo mundo esperava um jogão com força máxima, o ex-técnico da seleção resolveu poupar os titulares. Sim, poupar. Como se estivesse jogando uma partida de Brasileirão Fantasy. Resultado? O Timão foi mais prejudicado que torcedor vendo final de Libertadores com TV fora do ar. Neste vídeo, a gente vai destrinchar essa decisão no mínimo curiosa e perguntar: Dorival quis fazer gestão de elenco ou só esqueceu que o Corinthians existe? Aí vai vir a pergunta que eu constantemente faço. O Corinthians, sem o seu trio, não jogou nada. Dorival Júnior resolveu começar a partida com um time praticamente reserva. Agora, isso me soa como uma palhaçada e até como uma burrice, quando o treinador, ele escala o time reserva, aí ele diz: vou poupar meus titulares para o jogo do meio da semana contra o Palmeiras, jogo de mata-mata, de Copa do Brasil. Aí, quando o bicho começa a pegar, quando ele sai atrás, ele vai e coloca o trio para jogar. Aí eu me pergunto, por que então não começa jogando com o seu trio principal e depois tira, se construir o resultado? Porque, me desculpa, é muito pouco inteligente, na minha opinião, você dizer que você vai poupar o Garro, que você vai poupar o Depay, que você vai poupar o Yuri Alberto. Aí começa perdendo, começa sem jogar nada, que era o esperado com um time que entrou em campo, e aí depois coloca esses jogadores para jogar. Eu fico louco com isso. É muita burrice, é muita falta de planejamento. Ou você coloca na cabeça que você vai poupar mesmo, independente do resultado, eu vou focar na Copa do Brasil e não coloca os caras para jogar, ou coloca Yuri Alberto, Depay e Garro no começo do jogo, tenta fazer o resultado no primeiro tempo, até os 10 minutos do segundo, e depois tira. Porque aí você acaba que você não poupou os jogadores, não ganhou o jogo, empatou com o Fortaleza, e o Corinthians pode ser ultrapassado por alguns rivais, pode também se distanciar ainda mais do G6. Para mim, é muito pouco inteligente você dizer que vai poupar e quando começa a se lascar, você coloca os seus jogadores principais para jogar. Se é para colocar os caras para jogar, coloca para começar o jogo, porque foi o que eu falei no começo do programa. Senão, não bota. Tem a personalidade para bancar a tua decisão, não coloca os titulares para jogar, assume que priorizou a Copa do Brasil, agora acabou que ele não poupou os principais jogadores, não ganhou em casa um jogo que provavelmente ele ganharia, porque quando o Corinthians colocou os caras para jogar, o Corinthians melhorou e empatou o jogo, né? É aquilo, ou assume que você vai poupar, vai priorizar a Copa do Brasil, ou então não faz esse papelão, gente. Para mim, um papelão do Dorival Júnior de ter colocado os caras. É preferível você começar com os caras e depois, como fez o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele não colocou Arrascaeta e Jorginho no jogo lá do meio da semana contra o Atlético Mineiro e não colocou mesmo quando estava perdendo. Não desgastou os caras. Ele assumiu a bronca. Quero poupar mesmo na Copa do Brasil. Não me interessa se eu vou ser eliminado ou não nessa competição, porque meu foco é o brasileiro. Assim, fica mais aceitável, Flávio Prado. Assim, fica mais, honesto até com o torcedor. Agora, não ganhou o jogo, perdeu pontos para o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento dentro de casa, e não poupou os jogadores. Aí não dá para entender, Flávio. Ou poupa ou não poupa, Flávio Prado. Dorival Júnior abriu a coletiva dele dizendo o seguinte: eu não me arrependo de ter preservado praticamente o time inteiro, só o Hugo Souza e o André Ramalho, de titulares, porque é muito diferente você desgastar ou jogar com esses caras
70 ou 80 minutos na véspera de um jogo importante do que apenas 45. Como 45? Como 45? Se o segundo tempo teve 53 minutos. E aí você quer me dizer que é diferente você jogar com esses caras apenas o segundo tempo, repito, não 45, 53, do que 60 ou 70 minutos, 10, 15 minutos a mais, começando o jogo, sendo que o cenário do jogo seria completamente diferente. Porque aí, eu vou dizer pra vocês, não tem se, tá? Não tem se. O Corinthians teria ganho o jogo. Teria encaminhado uma vitória se ele começa com os titulares. E eu não tô dizendo que para colocar todos os titulares aqui, porque algumas situações são mais específicas e a gente vai falar sobre elas. Agora, você arrancar um time inteiro, colocar um time completamente reserva diante de um time que tá no Z4, que não tá ganhando de ninguém, não tá machucando ninguém, para depois, no segundo tempo, você pegar esses titulares, colocar no jogo e fazer esses caras se desgastarem para correr atrás do resultado, é muito pior. É muito pior. É claro que eu não tenho embasamento científico e eu espero que as pessoas lá tenham, mas assim, me parece meio óbvio de que se você começa com o teu time titular, encaminha uma vitória, sei lá, por 2-0 e tira os caras no começo do segundo tempo, você preserva muito mais do que se você colocar no segundo tempo e fazer esses caras correrem para buscar um resultado que no máximo foi um empate. E aí, minha gente, depois dessa verdadeira invenção tática do Dorival Júnior, o que vocês acharam? Foi visão de futuro ou visão de túnel? Enquanto ele poupava jogador como se estivesse preparando a seleção para a Copa do Mundo amanhã, o Corinthians ficou ali, só no prejuízo, olhando o campeonato passar como quem perdeu o último metrô. Agora fala sério. Será que o técnico da seleção tem esse poder místico de bagunçar o Brasileirão assim, como quem muda o jogo no videogame? Ou o Dorival só esqueceu que o campeonato tá pegando fogo e tem time brigando lá embaixo? Quero muito saber o que vocês acham disso. O Dorival tá certo em poupar jogador sem pensar no efeito dominó que isso causa? Ou isso aí foi uma bola fora digna de VAR e cartão vermelho direto? Comenta aí embaixo, solta o verbo nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo, já mete o dedão no like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo corintiano que ainda tá chorando essa rodada. Aqui no Driblando Tudo, a gente dribla o tédio, a crise e até a escalação esquisita de técnico da seleção. Valeu e até o próximo vídeo. E Dorival, se for poupar mais alguém, avisa o Corinthians antes, pelo amor de Deus.